Meus queridos irmãos, vos saúdo na paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Enquanto os irmãos encontram, minha gratidão a Deus de ter o privilégio de, mais uma vez, estar na companhia dos irmãos, podendo cultuar ao Senhor, rever o pastor Clarismundo e os demais irmãos. E já estamos residindo no estado de Minas Gerais há mais de 1 ano e meio. E ontem, o nosso pastor presidente nos escalou para falar na primeira ceia do ano, e esse final de semana nós estamos aqui. Para mim é sempre uma grande alegria estar entre os irmãos. Atos, capítulo de número 20. Versículo de número 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para o partir do pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Ele continuou falando até a meia-noite. Havia muitas luzes no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de um sono profundo durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, a alma dele ainda está nele. Então ele subiu novamente para o partir do pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, e muito ficaram consolados. Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, eu venho meditando neste texto há alguns dias. A Bíblia diz, pastor Clarismundo, que Paulo haveria de fazer uma viagem no dia seguinte, e ele subiu para o terceiro andar deste prédio onde estava o cenáculo que estava acontecendo o culto. E a Bíblia, pastor Sancler, faz questão de dizer que o lugar era iluminado. O lugar, meu amigo Heleno, havia muitas luzes. Havia o quê, irmãos? Vamos lá? Havia o quê? É porque esse negócio de igreja preta, a luz tudo apagada, é um negócio meio esquisito, irmão. Quem tem mais de 30 anos de idade sabe que lugar sem luz, lugar escuro, só existiam uns 2 tipos de lugar que era assim. E era tenebroso. Lugar onde Deus está tem luz. Deus trabalha com claridade. Esses dias, pastor Clarismundo, eu fui pregar na igreja, fui muito educado. Falei, pastor, não tinha como acender pelo menos um pouco da luz. Está muito escuro, não estou vendo nada. O teto preto, a parede preta, o chão preto, tudo. Falei, eu não estou vendo nada aqui dentro. Uma escuridão terrível. Falei, eu não estou vendo nem o povo, nem os irmãos estão me vendo aqui. O lugar onde Deus está é um lugar iluminado. Amém, meus irmãos? Havia muitas luzes no lugar. E aqui a Bíblia vai relatar a história, pastor Zezinho, de um moço, e é sobre esse moço que eu quero falar, que esse moço estava no lugar certo. Sim ou não? Sim, ele estava no lugar certo. Ele estava junto dos irmãos, ele estava no culto, ele estava no lugar iluminado, mas, em algum momento do culto, que a Bíblia não diz qual, esse moço, ele vai para uma janela. E quem vai para a janela, nunca vai para a janela para olhar para dentro. Geralmente, quem vai para a janela, vai para olhar para fora. E esse moço agora está na janela, olhando para fora, mas ele está onde? Ele está dentro. Então a Bíblia me dá o direito de dizer que tem gente dentro, olhando para fora. Eu vou chegar para você entender. Eu vou te provar aqui neste texto, espiritualmente dizendo, que existe uma realidade muito grande na vida de algumas pessoas, onde só o corpo deles está no lugar do culto.
Pastor Jaime, o corpo está ali, a carcaça está ali. Mas os sentidos já não estão mais ali. Esse moço estava no culto? Não, ele estava na igreja. Porque é possível ir na igreja sem ir no culto. É possível. É possível ir no templo e não cultuar. É possível estar presente e diante de Deus estar ausente. E por que esse moço vai para a janela? Primeiro, porque ele estava distraído. E todo distraído será atraído. Quais são as pessoas que geralmente são mais firmes? Você olha para ele, ele tem mais constância. São pessoas focadas. Pessoas com propósito. A pessoa que tem um propósito, que tem um foco, ele não vive se distraindo. O próprio apóstolo Paulo escreveu dizendo que o bom soldado que milita, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E este moço agora, pastor Armando, ele vai para a janela. E agora esse moço está dentro, olhando para fora. Nós estamos tendo um problema, hoje nós estamos numa reunião de obreiro, eu posso falar isso para os irmãos, nós estamos tendo um problema seríssimo com a nossa geração. Eu não estou dizendo só com a nossa igreja, com a nossa geração de forma geral. Quando se diz a atenção, os irmãos que dirigem igreja sabem do que eu estou falando, tem que ficar pedindo, desliga o celular, não anda, vê se agora não vai no banheiro, é uma hora da palavra, irmão não sei o quê, cuidado com isso, não conversa. Por quê? Porque as pessoas se distraem com facilidade. Paulo estava pregando. Os outros irmãos estavam prestando atenção, mas o Eutico estava distraído. Ele não conseguiu assimilar o que Deus estava falando com ele naquele culto. E ele vai para a janela porque ele está distraído. E lá na janela, ele está com o corpo para o lado de dentro, mas os seus sentidos estão do lado de fora. E a Bíblia diz que agora esse moço está assentado na janela. Diga comigo, assentado. Porque o inimigo não quer ver só uma pessoa distraída. O inimigo não quer ver, pastor Armando, só uma pessoa atraída. O inimigo quer que a pessoa se sinta confortável. Quando o moço senta na janela, ele senta para relaxar. Ele se sente bem daquele jeito. Quem está me entendendo diz amém. O maior problema que nós estamos tendo hoje não é a distração. A distração é um problema. O maior problema que nós estamos tendo hoje, pastor Sancler, não é a atração, que também é um problema. O pior de tudo é que a nossa geração está se sentindo confortável. Ele está se sentindo bem. Você chega para uma pessoa que está mal na fé, você chega para uma moça na tua igreja que está ruim, você sabe que ela está mal. Você chega para um moço, e aí, meu filho? Ótimo, pastor. Se melhorar, estraga. E aí, meu filho, como é que você está? Maravilha. Dá para acreditar, irmão, que a nossa geração, eles elogiam o nosso tempo. Vai na geração passada, eu estou falando da minha geração, vai na geração antes da minha e pergunta para eles. Você vai chamar ele de saudosista, porque ele não vai elogiar esse tempo. Ele vai dizer, rapaz, eu sinto saudade de um tempo que tinha mais reverência. Eu sinto saudade do tempo que os crentes chegavam na igreja, ajoelhavam. Eu sinto saudade do tempo que os crentes eram conhecidos quando passavam na rua. Era assim ou não é? Agora a nossa geração não. A nossa geração está querendo dizer que agora é que está bom. O moço está confortável. E o problema é que quando alguém é distraído, atraído e se sente confortável, ele perde a noção do perigo. Essa janela era onde? No terceiro andar. Perdeu a noção do perigo, não tinha tela, não tinha grade de proteção. E o moço está sentado lá na janela, sabendo que poderia acontecer um grande acidente. Quem me entendeu até aqui diz amém. Agora, dobre atenção por um minuto. Chegar no terceiro andar, pastor Heleno, foi difícil. Porque Deus não trabalha com elevador. Deus só trabalha com escada.
Chegar lá em cima, pastor Clarismundo, não foi fácil. Alcançar, pastor Jaime, uma vida espiritual abundante, não é fácil. Aquele moço suou para subir as escadas. Você lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo? Até para tomar café, você pedia para Jesus te batizar. Ia tomar café, ô Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Tinha uma vigília, você estava. Ciclo de oração, você estava. Não perdi uma doutrina, uma escola dominical. Porque você queria chegar no nível superior. Não no nível superior do que nós falamos hoje, mas no nível superior da intimidade, da espiritualidade, da confiança, da intimidade. Aquele moço conseguiu chegar no andar de cima. Ele conseguiu ver as muitas luzes, ver Paulo, ver os irmãos. Mas de repente, depois de chegar num lugar tão alto, de ver coisas tão maravilhosas, de sentir coisas tão maravilhosas, de ter experiências tão fortes, se distraiu. Se sentiu atraído para a janela e se assentou na janela. Agora a Bíblia diz que assentado na janela, ele é tomado. A Bíblia não diz que ele sentiu um sono. A Bíblia diz que ele foi tomado. Esse sono aqui não é um sono comum. O inimigo esperou a hora certa. Eu vou fazer ele dormir num lugar onde dá para cair. Porque se o inimigo faz ele dormir, pastor Sancler, enquanto ele estava assistindo o culto, ele ia cair para o lado de dentro. O inimigo disse, eu vou deixar ele dormir na janela. Porque na janela ele não cai para dentro. Na janela ele cai para fora. Porque o sonho do inimigo é te tirar do propósito. É te tirar do rumo. É de tirar do caminho. É de tirar do ambiente que Deus te colocou. E vou te falar, não foi fácil chegar até onde você chegou. Dá para escrever um livro com a história do teu ministério. Dá para escrever uma história com a tua vida espiritual. Mas agora o Eutico, tomado de um sono profundo, em algumas traduções diz que ele foi vencido, pastor Zezinho, pelo sono. Em algum momento ele tentou lutar, não conseguiu, e tomado de um sono profundo, ele caiu. Do terceiro andar. Ele despencou do lugar onde ele teve muito sacrifício para chegar. E a Bíblia diz que quando ele cai lá embaixo, eles já levantam ele morto. Como que você sabe que uma pessoa está morta? Pelos sentidos, sinais vitais. Não está vendo, não está falando, não está ouvindo, não está sentindo. Levantaram o moço dizendo, morreu! Os irmãos lá de cima, olha, meu Deus, que pena. Já esteve aqui com a gente. Os irmãos passaram até a lembrança de Eutico subindo a escada. Os irmãos passam até a lembrança dos momentos em que Eutico tinha um sonho de estar no terceiro andar. E agora, de repente, Eutico está lá embaixo, caído. E alguém dizendo, morreu! Morreu! O que a igreja vai fazer numa hora dessa? O que a igreja vai fazer como igreja num momento desse? Se a gente for olhar dentro de uma ótica religiosa, sabe o que nós vamos dizer, pastor Isaías? Quem mandou ir para a janela? Era para estar no culto, foi para a janela porque quis. Se nós formos olhar dentro de uma visão egoísta, nós vamos dizer, morreu porque tinha que morrer. Se tivesse vigiado, não caía. Se ele tivesse no lugar certo. Mas Paulo chega na janela e olha. Quando Paulo olha o moço lá embaixo e ele dizendo, morreu, apóstolo, morreu. A Bíblia diz, e descendo Paulo. Paulo disse, eu vou descer aí embaixo. Pastores, eu vou falar uma coisa de Deus para vocês. Quer recuperar alguém? Falar de cima não adianta. As pessoas não acreditam quando você fala à distância. Eles vão dizer, é muito fácil o senhor falar. Quando você fala isso, vai dizer, é claro, na sua posição, do jeito que você está, a família que você tem, é muito fácil. Não, Paulo disse, eu vou descer lá. Paulo agora se inclina sobre o moço. Ninguém está entendendo nada. Por que Paulo desceu? Paulo interrompeu a mensagem, desceu aqui para... Aí a Bíblia diz, pastor Sancler, que quando Paulo inclina sobre o moço, Paulo faz uma coisa que está faltando, viu, irmãos? Paulo faz uma coisa que na vida de alguns se extinguiu. Paulo abraçou o moço. Peraí. Mas o moço estava morto.
Por que a gente só quer abraçar os vivos? Os irmãos lembram das duas mulheres prostitutas que foi até Salomão? O vivo é meu, o morto é dela. Não, o morto é dela, o vivo é meu. Ninguém briga pelo morto. Quem briga só briga pelo vivo. Mas Paulo resolveu dar um abraço no morto. Porque tem coisa que a gente só descobre abraçando. Posso falar ou não? É muito fácil, irmão, ficar dizendo, aquele caiu, aquele desviou, aquele não é crente, aquele é frio, aquele é geladeira, aquele não é isso. Você nunca deu um abraço. As suas palavras são vazias. As suas palavras são críticas destrutivas. A sua palavra não surte efeito nenhum. Agora Paulo foi lá e abraçou o moço. Pastor Clarismundo, quando Paulo abraça o moço, Paulo recebe uma revelação. Porque a alma ninguém vê. A alma é invisível. A alma é abstrato. Quando Paulo abraça o moço não abraça Paulo. Quem é Paulo que abraça ele? Paulo abraça aquele mulambo de gente, com os braços caídos, sem sentir, sem olhar. E Paulo recebe uma revelação de Deus na hora do abraço. Paulo olha para os irmãos e disse, não temais. A alma dele ainda está dentro dele. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Decalassúrias. Enquanto você levanta a mão, eu vou te falar. Sabe o que Paulo estava dizendo em outras palavras? Não está cantando, mas tem alma. Não está mais no terceiro andar, mas ainda tem uma alma. Não está mais em cima do altar, mas ainda tem uma alma. Não canta mais no círculo da oração, mas ainda tem uma alma. Decalassúria. Remianda sob enência de cominância. Paulo, glória, Paulo quando abraça o moço, Paulo diz, ele ainda tem alma. Porque se você só valoriza quem canta, se você só valoriza quem prega, se você só valoriza quem está vivo, Deus ainda valoriza quem tem alma. Sabe aquela moça desviada que não está mais congregando na tua igreja? Ela não está congregando nem tomando ceia, mas ela ainda tem alma. Talvez tenha alguém que exercia o ministério com tanta excelência, em algum momento da vida desanimou, frustrou, esfriou, mas eu te garanto, ele ainda tem alma. Posso falar uma verdade, irmãos? Para alguns de nós a alma não tem valor nenhum, o que tem valor é os sentidos. Se está em evidência, se está falando, se está sentindo, se está vendo, faz parte do arraial. Morreu porque quis. Igreja não trabalha com lixeira. Igreja não trabalha com lixeira para jogar gente fora, não. A não ser que a pessoa não queira recuperação. Mas Paulo desce, abraça o moço e diz, ele ainda tem alma. Irmãos, esse abraço que Paulo deu nesse moço foi tão espiritual, que quando Paulo abraçou, Deus revelou. Sabe o que Deus revelou para Paulo? Paulo, o culto ainda não acabou. Você está vendo esse moço morto que você está abraçando, Paulo? Sim, Senhor. Ele vai subir para o terceiro andar de novo. Ele vai voltar para o lugar de origem. Ele vai chegar no lugar que ele alcançou e perdeu. Quem concorda com essa palavra? Diga glória a Deus. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu ministério, para a tua chamada, para a tua família. Na tua casa, quem caiu vai se levantar, quem morreu vai reviver. Lá na tua congregação, pastor, lá na tua congregação, presbítero, diácono, pastor, uma avalanche de novos crentes desviados do evangelho, gente que já esteve no terceiro andar e caíram, vai lá para receber um abraço teu. Deus está dizendo, eu ainda tenho plano com gente que tem alma, mas não está mais no terceiro andar. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Alavação de Ita Núbria. Paulo abraçou.
Choreia, Nívia. Pastor Sanquer, a Bíblia não diz que Paulo orou. Porque tem gente que ora muito, mas abraça pouco. E vou aproveitar que nós estamos numa reunião de obreiro, que eu também sou pai, também sou pastor, apesar de ser novo. É por isso que muitos pais, não estou dizendo todos, criaram seus filhos na igreja e os perderam. Porque ensinou ir para a igreja, ensinou ir para a escola dominical, mas foi um pai que abraçou pouco. Irmãos, tem hora que o abraço fala mais do que as outras coisas. Tem hora que não adianta você exortar o morto, não. Você lembra do Geazi? Ele entregou o cajado na mão de Geazi. Vai lá, Geazi, toca no menino. Ele não tocou, ele bateu. Porque o problema de Geazi é esse. Ele usa cajado para bater em morto. E morto não reage. Ele volta bravo, entrega o cajado para o Eliseu e diz assim, não houve nele nem voz e nem sentido. Porque o vício do Geazi é esse. O Geazi quer ouvir a voz. E o morto não fala. Você está achando que aquelas mensagens arrebatadoras que você prega na sua igreja, que você diz, agora, vem portar você que está morto. Geralmente o morto não vem, irmão. Quem vem é o vivo, que acha que está morto. O morto nem reage. Você pode... não adianta, o morto não vai reagir. O morto, o negócio com o morto não é no cajado, é no abraço. Por isso que Eliseu subiu em cima da cama e pôs a mão na mão do menino. Pôs o olho no olho do menino. Pôs a boca na boca do menino. Dividiu o oxigênio dele com o morto. A carne do menino esquentou, espirrou 7 vezes. Ele disse, agora pode devolver para sua mãe. Porque Eliseu descobriu aqui que da cajadada desse morto não adianta não. Eu tenho que esquentar ele porque ele está frio. Eu tenho que abraçar ele porque ele está carente. Levanta a tua mão e diga glória a Deus. O Espírito de Deus está dizendo pela palavra que tem gente para voltar. Tem gente para ser restituído. Mas Deus precisa de um Paulo que tenha coragem de descer. Quando Paulo abraça o moço, aí entra a parte de Deus. Deus resolve ressuscitar o moço. Quando Paulo abraça o moço, pastor Zezinho, Deus ressuscita o moço. E agora o moço sobe de novo. Porque o primeiro desejo do moço, quando a vida voltou, foi ter uma oportunidade de voltar para o lugar onde um dia ele esteve. Irmão, você quer conhecer um crente que vai alcançar as bênçãos de Deus? É quando ele começa a orar. Ô Senhor, renova os nossos dias como antes. É quando ele começa a dizer, ô Jesus, me devolve aquele fervor. Me devolve aquele quebrantamento. Jesus, eu chorava, Jesus, eu sentia, eu adoro. Agora Paulo sobe e o moço tem que fazer o mesmo caminho para chegar no terceiro andar. Porque Deus não vai te ensinar de novo. Você já subiu a primeira vez, você sabe como faz. O primeiro caminho foi a oração, foi a obediência, foi a busca, foi a reverência, foi o temor. E o moço sobe. Paulo, que ia terminar a mensagem meia-noite, resolve pregar até de manhã. A hora que o moço dormiu, ele dormiu por causa do longo discurso. Você sabe por que aquele moço dormiu na janela? Que culto chato. Meu Deus, esse Paulo fala demais. Esse culto não vai acabar mais não, já é meia-noite. Você já percebeu a impaciência que alguns crentes ficam na igreja quando passa 1 minuto do culto? Um desespero que dá neles. Porque é cronometrado o seu culto. E eu vou te falar, olhando nos seus olhos, né? Pastor, tem a ver com a ordem? Tem, claro, eu também começo o culto no horário e termino no horário, isso é uma obrigação nossa. Mas na vida da maioria não é só por causa da obrigação, é porque ele não aguenta mais igreja. Ele não aguenta mais culto. Ele não aguenta mais palavra. Ele acha que está demais, está muito... Aí só está compactando, nós só estamos compactando, só diminuindo o tempo. E por causa do Eutico, porque o Eutico reclama, está demorando, tá pregando demais. Não, está dando oportunidade demais para os irmãos cantar e tal. E o Eutico não gosta de culto. Aí ele caiu. Quando ele volta, pastor Isaías, para o terceiro andar, o negócio muda.
Paulo está tentando dar a benção apostólica e eu dizendo, agora não. Não. A palavra está boa. Eu estou profetizando pela Bíblia, Eutico vai parar de dormir no culto. Levante comigo as suas mãos aos céus. Laço de Edecomonúvia, vai voltar o tempo que os crentes vão dizer, eu não queria que acabasse. Eu não queria que terminasse, está bom demais, eu estou com desejo de adorar a Deus. Se você concorda com isso, glorifique o nome do Senhor. Deus tem renovo para a sua igreja. Andaramaia Súria. Eu quero acreditar que este tempo vai voltar. O tempo, pastor Jaime, que o Eutico vai parar de dormir no culto. O tempo em que os crentes vão voltar a ter prazer em estar na igreja, ouvindo a palavra. E agora Paulo volta e a Bíblia diz que o dia amanheceu com Paulo pregando. E eu descobri uma coisa, eu falei, Deus, como é que alguém prega a noite toda? Deus falou assim, enquanto tiver alguém para ouvir, eu dou palavra para ser falada. Não é porque Paulo pregava muito, não é porque o Espírito Santo disse assim, já que eles querem ouvir, eu vou dar. E Paulo falando e o povo, Paulo pregou até de manhã. Agora eu pergunto para os irmãos uma coisa, e a janela? Onde está a janela? No mesmo? Porque Deus não vai tirar a janela de lá. Deus não vai te algemar no pé de uma coluna para dizer, eu nunca mais te deixo cair. Eu nunca mais te deixo esfriar. Eu nunca mais deixo você ser tentado. Não, a janela vai continuar lá. É o Eutico que procurou ficar longe dela. Quando o Eutico olhava o pastor Clarismundo para a janela e dizia, Deus me guarde. Deus me livre. Deus tenha misericórdia de mim. Foi tão difícil chegar aqui. Eu vou valorizar este lugar. Aleluia. Eu sei quantos degraus eu subi para chegar aqui. Eu vou valorizar o que Deus me deu. Quantos estão entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Este ano de 2020 vai ser o ano do foco. Deus está nos dizendo pela sua palavra, não sejamos distraídos. Foi tão difícil chegar onde você chegou. Se o diabo aparecer na janela, irmão, com fantasia, fazendo palhaçada, querendo te atrair, não perca sua atenção. Você pode ficar de pé comigo, por favor, com permissão do nosso pastor. Eu queria fazer um desafio com os irmãos que me é pessoal. Pessoal que eu vou dizer. Você teria coragem de fazer uma lista de algumas pessoas que você vai atrás para abraçar e a pessoa vai esperar uma oração, vai esperar você abrir a Bíblia e você vai, não vou ler nenhum versículo. O senhor veio fazer o que aqui, pastor? Eu só vim te dar um abraço. Hoje eu não vim aqui abrir a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Eu vim aqui para dizer que você tem uma alma preciosa. Eu vim aqui para te dizer que eu não fico feliz estando lá em cima e vendo você aqui embaixo. Eu quero te ver no cenáculo. Eu quero te ver junto com a gente. Eu sei que você lutou para chegar lá em cima. Foi um descuido. Se Eutico fosse do diabo, Paulo não descia lá. Se fosse para jogar Eutico fora, para que Paulo ia descer? Paulo desceu, não porque Eutico estava certo. Não é porque Eutico estava certo. Eutico estava errado. Paulo desceu porque ele estava certo. Então você não faz as coisas só porque as pessoas estão certas ou erradas. Você faz porque você está certo. Tem um Eutico precisando de um abraço. E só o abraço vai mudar a trajetória. Tem gente que vai voltar para o terceiro andar.
Quando a gente fala de cair, a gente só pensa em pecado moral, né? Falou caiu, as pessoas já pensam logo em adultério, roubo, prostituição. Não, irmãos. O maior naufrágio que existe não é do navio, é da fé. Tem gente na igreja decepcionada até com Deus. Eu quero contar para os irmãos aqui uma ilustração que eu escutei. E eu fiquei muito emocionado, pastor Jaime. Tem muita gente pensando, por que Deus deixou acontecer isso com meu filho? Por que Deus deixou esse câncer entrar no meu corpo? Por que Deus permitiu eu ficar desempregado se eu tenho filho para cuidar? E inconscientemente essas pessoas passam a nutrir uma decepção por Deus. Eu li essa ilustração, na verdade eu não li essa ilustração contada por esse pastor. É um caso real de um casal que foi para a China aos 20 anos de idade. Tanto o rapaz quanto a moça, jovem casados. E eles passaram 50 anos na China, pregando atrás das cortinas de ferro da perseguição. Passaram necessidade, no meio de uma cultura diferente, comida diferente. A igreja despediu eles, fizeram uma festa linda, eles foram para a China. 50 anos depois, quando eles estavam com 70 anos de idade, eles foram jubilados. E desejaram passar os últimos anos de vida no seu país. Quando eles voltam para o seu país, a geração não era aquela que enviou eles, já eram outros. A maioria das pessoas já tinham morrido. Não houve nenhuma recepção com a chegada deles. A igreja não fez nenhuma festa. Ninguém agradeceu porque eles voltaram. Aquele homem começou a sentir uma dor de cabeça, foi no hospital e o médico disse para ele que ele estava com um câncer maligno e que ele teria no máximo 6 meses de vida. Ele se revoltou. Ele disse, é isso que Deus me dá de presente depois de trabalhar 50 anos para Ele? Sentou com a esposa na cama e disse assim, eu trabalhei 50 anos para esse Deus. Eu fui para um lugar onde ninguém queria ir, eu fiz o que ninguém queria fazer. E quando a gente volta para casa, esse é o presente que eu ganho. O desprezo das pessoas e um câncer no cérebro. Um dia ele sai de manhã, irado, revoltado. A esposa está na pia. Ele passa pela esposa e diz assim para a esposa, eu vou dar uma volta. Aproveita e pergunta aí para o teu Deus. Nem era o dele mais. Pergunta aí para o teu Deus se este é o presente que nós ganhamos quando voltamos para casa. O desprezo e o câncer. Passou 2 horas andando na rua, desnorteado, volta para casa. Quando ele chega em casa, a mulher ainda está na pia. Ele passa por ela e diz, e aí? Perguntou para ele se este é o presente que a gente ganha, que quando a gente volta para casa. Ela diz, perguntei. E ele respondeu? Respondeu. E o que ele te respondeu? Ele me respondeu que nós ainda não voltamos para casa. Nós ainda não chegamos em casa. Fique em paz, meu irmão. O que você não receber aqui, você vai receber quando você chegar em casa. Se você não receber o valor devido aqui, quando você voltar para casa, você vai receber. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus. Escuta o que eu vou te dizer aqui, que eu termino agora em 1 minuto. Nós, obreiros, somos mais cobrados que as pessoas demais. Você geralmente tem que mostrar mais força, mais ânimo. Mesmo quando você está quebrado, mesmo quando você está ferido. Quantas vezes você orou pelos doentes estando doente? Quantas vezes você aconselhou famílias tendo um problema em casa? Quantas vezes você teve que orar para Deus abrir a porta para alguém, com a porta estando fechada para você? Porque Deus colocou sobre você uma responsabilidade que Paulo disse que ela pesa. Está escrito na Bíblia que pesa sobre os ombros. Não é leve não, é pesado. E todo mundo pede um abraço para a gente. Até crente que não gosta de igreja te cobra visita, te cobra atenção. E às vezes Deus prepara um momento como esse para a gente escutar e viver o que está escrito quando Isaías profetiza dizendo assim: e um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse:
esforça-te. Eu sei que nós, homens, às vezes temos até uma dificuldade por causa da nossa timidez, do nosso jeito, eu entendo isso. Mas eu acho que você não vai ter problema nenhum em conseguir fazer isso hoje. Você vai fortalecer teu irmão hoje. Você vai fortalecer teu companheiro hoje. Levante assim as duas mãos aos céus. Vire de frente aí para o teu companheiro. Não pergunta nada para ele, não. Nem precisa perguntar como vai a casa dele, a família. Não precisa perguntar, não. Você vai fazer uma coisa para ele que ele está precisando. Talvez ele não te pediu. Talvez você nem teria coragem de pedir para ele: ô irmão, eu entrei aqui hoje precisando de um abraço, rapaz. Eu entrei aqui hoje precisando de um amigo. Abraça teu companheiro e segura. Não solta não, segura. Nesse abraço Deus vai dar alguma coisa para ele. Decalamaia surianda. Ei me chovas. Revia. Chove. Aí passou em Gaia. Me dará sede. Darei-me devócia reviando que vida. Aleluia! 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 Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra diz que o Eutico foi levantado morto, mas ela também diz que ele foi levado vivo. Porque a história não vai terminar com morte, a história vai terminar com vida. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Pode se assentar glorificando a Deus. Aleluia.